Senhor Jesus Cristo. Farei mais uma continuação aqui do livro de Apocalipse, que é a mesma continuação aqui, dos 144 mil, agora com a vasta multidão de cristãos salvos. Em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos e povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé e ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciões me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o teu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui a continuação, dos 144 mil. João tem uma visão da grande multidão de cristãos salvos da grande tribulação. E ele diz que era uma multidão bem numerosa que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, de todos os países, de todas as tribos, grupos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas e empunhando folhas de palmeira. Então, o que significa aqui? Vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, São as pessoas que fazem parte do povo de Deus no grande palácio celestial, diante do trono do Cordeiro. Essa multidão incontável é composta de todos os salvos de todas as partes da terra. Então essa visão pode se referir aos 144 mil que após a grande tribulação dos últimos tempos celebram e louvam ao Senhor por tão grande salvação e pela magnífica vitória sobre as perseguições e tentações. E proclamava com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, Cristo é representado em Apocalipse e ao longo do Novo Testamento, como verdadeiro Israel de Deus, o povo do Senhor. Sendo assim, é possível compreender que essas duas multidões aparecem nesse capítulo, se refere a uma só inumerável multidão. E as folhas de palmeiras, e as túnicas brancas simbolizam a vitória perpétua do povo de Deus, fugindo, não prostraram-se diante do engano do anticristo e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E essa multidão, que são os cristãos, o verdadeiro Israel de Deus, que prostraram diante do Cordeiro e servem
dia e noite, né? Pois a salvação pertence ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos se encontravam em pé e ao redor do trono, e os anciões, os seres viventes, prostraram-se diante do trono, com, com o rosto em terra e adoraram a Deus. E aqui já fala da vitória perpétua da salvação de todos os povos. Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças sejam ao nosso Deus para todos sempre. E no futuro glorioso, né, na salvação, Deus vai nos salvar e nos livrar. E daremos honra, glória e ação de graças. Então um dos anciões me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? Então, um dos anciões, né, indagou a João, falando assim, uma resposta: quem são e de onde vieram todas essas pessoas, né? Todos esses que estão vestidos com túnicas brancas. Foi a resposta que queria fazer a João. E o que lhe respondi? João respondeu: ó, meu senhor, tu o sabes. Então ele afirmou. Ele já explica aqui que esta multidão, estes são os que vieram da grande tribulação. Ó, salvos que vieram da grande tribulação nos fins dos tempos, que foram fiéis a Cristo, permaneceram firmes na fé em Cristo e não negaram a fé, sempre fiéis ao Todo-Poderoso, e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome. Por que nunca mais passarão fome? Porque eles já estão fortalecidos, né, da presença de Cristo, da palavra de Deus. Por isso, nunca mais passarão fome e jamais terão sede. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para saciarmos, alimentarmos e termos uma vida cheia da presença de Deus e do Espírito Santo. E aqui diz: não os afligirá, não haverá mais aflição, né? Devemos ter bom ânimo. Cristo venceu o mundo. O sol, nem tampouco qualquer mormaço. E aqui diz: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Lembra? O Senhor é o nosso pastor. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Lembra que Jesus disse? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Alegria perpétua e salvação, e glória e honra ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós.